o assunto é bem sério. A gente vai falar sobre abuso contra crianças e adolescentes. Minhas partes íntimas, ninguém pode tocar. Minhas partes íntimas, ninguém pode olhar. E eu falo pra Lume, por que Lume? E ela canta comigo. Pedófilos, eles se aproximam de ambientes que eles entendem que a criança está em vulnerabilidade. Você, como responsável, precisa se colocar neste lugar de proteção da sua criança. Esse medo, às vezes, que a gente quer impor pra elas respeitarem a gente, pode ser um bloqueio. Por que é importante a gente falar vagina, pênis? Como que a gente pode identificar se uma criança já sofreu violência ou se ela está sofrendo? Quais são os primeiros sinais? O que a gente vê? Cada fase da criança a gente vai falar de um jeito. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros, livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora começar o episódio? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu disse que o assunto é sério, mas nem por isso a gente vai trazer o tema com leveza, até porque as minhas duas convidadas trazem um pouco dessa sensação. Um assunto sério, mas tudo muito conversado, com muita alegria. E elas estão aqui comigo. Eu vou apresentar para vocês a Andressa e a Jaqueline. Sejam bem-vindas. Obrigada, que alegria. Tô feliz que vocês estão aqui. Vocês já deixaram, principalmente a Jaque, né? Deixaram a minha mesa, gente. Olha só, minha mesa tá assim, eu cheguei um pouco Me atrasada. senti em casa. Ela já foi dominando minha mesa. Eu falei, pode deixar tudo do jeito que tá. Até porque eu amo livros e você trouxe um monte de coisa. Mas tá, vamos resumir aqui primeiro para eles conhecerem vocês. Então, faz um resumo de quem é a Jaqueline. Obrigada pelo convite, primeiramente. E é um prazer estar aqui, principalmente falando de um assunto tão sério, mas abordando a orientação e a prevenção de uma forma leve, como você mesmo trouxe. Às vezes as famílias têm muita repulsa assim, nessa temática, achando que precisa ser muito pesado. Né? E tô bem feliz que a Andressa está aqui comigo, que já é uma parceira nessa caminhada. Então, eu sou Jaqueline Campos, sou pedagoga, educadora social, atuo com crianças e adolescentes há alguns anos e estou conselheira tutelar, meu primeiro mandato. Então, janeiro vai fazer 2 anos que eu estou na prática e, de fato, na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Legal, depois eu quero saber mais como que você entrou pro conselho, por que quis, enfim. Mas antes, Andressa, se apresenta pra gente. Claro, também estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Vocês duas são mulheres que eu me inspiro muito, viu? Então é uma honra para mim estar aqui. E eu sou casada com o Igor há 7 anos. Ele é meu equilíbrio, eu só tô aqui por causa dele, porque ele me direciona, ele é meu refrigério. E juntos nós temos a Luísa Mayumi, mais conhecida como Lumi Lumi, né? E a Maísa Naomi. A Lumi acabou de fazer 5 e a Maísa tem 2 anos e 5 meses. E elas são a nossa alegria, meu Deus. E assim, eu me perco na maternidade, eu me jogo na maternidade, eu amo ser mãe. Tudo que é curso que aparece eu faço, né, sobre maternidade. É meu tema favorito. Hoje eu tô com a brinquedoteca musical, eu falo que é a brinquedoteca mais fofa, mais linda, mais carinhosa de Dourados. Onde fica? Aqui pertinho. Então, agora que você falou, eu sempre passo ali. Sério? Tem sempre um ônibus de sushi ali na frente. Que legal. E eu falo que são as crianças mais lindas de Dourados que estão lá. E lá a gente tem musicalização infantil e também temos aulinhas de balé agora, acabamos de começar. Que bacana. Mas lá é uma casa de brincar, né? E também eu sou... Gente, aí depois a gente já vai conversar, porque a Pérola tá querendo voltar a fazer balé. Ela fez um pouquinho de Olha tempo. aí! E não tava dando certo os horários, mas tá. Que aqui é assim, aqui é conversa com nada. Depois me deixa. As mães se encontraram. Puxar esse assunto. E a brinquedoteca chama Brinquedoteca Musical Luminique, porque eu queria que a música estivesse muito presente lá. E Luminique é o nosso projeto infantil, a turminha de Luminique.
Ela nasceu na minha maternidade também, já tô falando muito, né? Era pra fazer um resuminho. Pode mandar ela. Mas em 2020, quando a Luísa nasceu, eu descobri o maior amor do mundo. Já vou chorar. Mas assim, foi uma revelação que eu tive do amor de Deus. Eu falei, meu Deus, eu consigo amar desse jeito, porque não é o mesmo amor que a gente tem pelo marido, né? O amor pelo filho é um troço, assim, violento, assim, selvagem, maravilhoso, né? E eu acho que eu fiquei um mês com uma ocitocina no meu corpo, porque eu não saía, eu ria, dava risada, assim, não foi um puerpério difícil. Foi um puerpério maravilhoso. E essa fonte de inspiração, que é a maternidade, ela me fazia cantar o tempo inteiro. Então, eu cantava para ela acordar, para ela dormir, para ela trocar fralda, para ela mamar, para ela comer, o tempo inteiro cantando, né? E Você já cantava? Já cantava. Antes de ser mãe, você cantava, tipo, na igreja, alguma coisa assim? Sim, sempre fui envolvida com a música na igreja, né? Desde os 7 anos. E aí, coral, a igreja é um lugar maravilhoso para você desenvolver isso, né? E aí, depois, eu já fui uma dupla sertaneja com a minha irmã. Pouca gente sabe, mas os antigos lembram. E vou falar o nome que é engraçado. A gente foi as Pantaneiras Peregrinas. Boa. Lançamos um CD. Não existe mais CD, né? Mas a gente chegou a lançar um CD. Depois, a gente quis fazer algo que fosse a nossa cara, porque foi uma coisa meio que empurrada pra gente. E tudo que é forçado não vai pra frente, né? Depois a gente fez um EP. A gente colocou o nome de Ange, de Andressa e Giovana, né? Aí uma pegada mais folk, mais pop, porque eu sempre compus, desde criança. Mas eu não conseguia compor sertanejo. Então, eles pegavam minhas composições e transformavam em sertanejo. Então, não ficava autêntico, ficava forçado, né? Mas foi o nosso começo. E aí, depois, a gente viu que com a maternidade, com o casamento, a gente não conseguia mais levar essa questão, que também era mais um hobby ou algo mais ministerial, não era uma coisa que a gente queria de carreira mesmo, né? Só que daí, com a maternidade, a composição, assim, ela explodiu, porque é muita inspiração que você tem, né? Muito aprendizado que você tem. E aí, surgiu a Turminha de Luminique. Então, vou te entregar uma... Pode entregar. lembrancinha. A turminha seria o quê? É um canal que vocês têm música, é isso? Isso. A gente lança no Spotify, nas plataformas, né? Tem no YouTube também, mas não é nada muito... Certo. Então eu posso baixar e... Obrigada. Isso. A gente lançou 2 músicas. Tem a nossa foto, a nossa família aqui. E aí tá aqui, ó, família, turminha, Luminique. Essa música Família foi o nosso último lançamento. A gente lançou em maio. E essa música também tem uma história muito legal. Posso falar rapidinho? Claro. Eu fiz ela quando a minha maisinha tinha 20 dias de vida. E assim, eu sou uma mãe muito emocionada. Eu romantizo mesmo, eu curto, né? E eu tava dando mamar pra ela 2 horas da manhã. E eu falei, gente, já passou 20 dias. Passa muito rápido, é muito gostoso. E eu só orava assim, falava assim, Deus, eu quero curtir, né, assim, sem pressa. Deixa eu curtir esse momento, porque depois não volta, mas a gente esquece, né? É tanta novidade que a criança tem. E no meio da madrugada eu coloquei ela pra dormir, que ela mamou e dormiu, e nasceu essa música. Canta um trechinho, que eu fiquei curiosa. Canto. O refrão. Tá. Sem pressa, tempo podes ir mais devagar. A vida é curta e eu preciso desfrutar. Aprender e acertar, sorrir e chorar, amar e perdoar, ferir e abraçar, servir e abençoar, isso é família. Deus abençoe o meu lar. Gente, mas já... Kate, prepara os lencinhos aí, vai lá buscar pra gente, por favor. Vai ser difícil, hein? Vou baixar suas músicas, tá? Desculpa por não ter feito isso até hoje. E você, Jaque? Depois a gente já volta, tá? Porque assim, tá bom. aqui... Não A sei se gente vai vocês estão voltar, porque depois ela acostumados. vai cantar a minha preferida. Ótimo. Porque aqui no Pode Contar é assim, a gente vai e volta, é igual conversa de amiga mesmo, que... Conversa de amiga, e quando é mãe, é uma loucura, não é? É. Tipo, você já saiu com um monte de amiga que é mãe, e aí tem um monte de criança, e aí se a gente fala, só a gente se entende, porque começa um assunto aqui, aí a outra, aí vem uma criança, não sei o quê, aí daqui a pouco passou umas 2 horas, aí você fala, então, e aquilo lá que eu tava falando? E aí a gente ainda se entende. Ô, Jaque, você, como que você é jovem, né? Quando você tem? Eu tenho 28. Nossa, uma moça. E você, como que
foi parar no conselho tutelar? Porque assim, eu conheço várias conselheiras tutelares e geralmente são pessoas mais velhas, que já estão envolvidas em alguma coisa assim, mas você é nova, por que você resolveu entrar? Na igreja, a igreja ela desenvolve muitos talentos, né? Sim. Eu sempre fui muito envolvida com as crianças, com os jovens, e aí eu fui para a parte social. A evangelização em hospitais. Então, eu fiz parte de um grupo chamado Semeadores de Alegria, e a gente visitava os hospitais. E aí, eu sempre estive envolvida com causas sociais. Isso me mostrou a pedagogia. Então, eu fui para a pedagogia, da pedagogia, educador social, e fui trabalhar em uma OSC, ONG antigamente, hoje OSC. Dessa OSC, estando na pedagogia ainda antes de finalizar, eu tive a oportunidade de entrar na UNEI. E ser professora de educação profissional para os internos, né? Os adolescentes jovens infratores. E ali eu tive o contato pela primeira vez com o Conselho Tutelar, através do Ministério Público do Trabalho. A doutora Candice, ela falou que o Ministério Público do Trabalho ia lançar um curso referente ao Conselho Tutelar. E aí eu fiz. Falei, vou fazer conhecimento, eu tô aqui dentro, quero entender um pouco mais sobre essas violações de direitos, as medidas de proteção, porque eu tava atuando com eles ali e eu gostava muito. Falo assim que é uma das maiores experiências e que eu mais me apaixonei de atuação. E ali no curso eu falei, gente, esse trabalho ele é uma missão de proteção, de defesa, de garantia de direitos. E foi bem no ano de 2019. No ano de 2019, estava acontecendo a eleição. Eu conhecia uma amiga que era conselheira, mas a gente não tinha muita proximidade. Eu conhecia ela do pedal até. E aí eu comecei a observar mais de perto o trabalho dela. E para ver se era aquilo mesmo que ia se encaixar com aquilo que queimava no meu coração. Eu continuei atuando como instrutora de aprendizagem, agora aqui fora, com as turmas de adolescentes. Foi um grande desafio para mim ter esse impacto com o contato com os adolescentes, que eu vim da educação do ensino fundamental, do ensino infantil. Então, teve toda uma adaptação ali, mas, de repente, meu coração dilatou para a adolescência. E eu consegui compreender quantas coisas eles passavam. Uma vez, uma aluna minha, ela verbalizou uma situação de violência. E a empresa que eu trabalhava tinha toda uma equipagem para amparo, receber aquela denúncia e passar para os órgãos de defesa, mas eu tive o primeiro contato com aquela verbalização. E uma das coisas que ela pediu, ela falou, professora, você pode me ajudar a contar para minha mãe? E aí eu participei da conversa delas, foi ela que relatou, mas vivenciar aquilo, presenciar, a mãe também tinha sofrido violência sexual quando criança. Então, para a mãe foi uma dor dobrada, assim. Parece que ela vivenciou a dor que ela já tinha vivido e agora a dor da filha. E ali eu entendi que eu precisava de mais. Aí eu parei, fui pro Conselho Tutelar, conversei com essa minha amiga que ainda está conselheira, que é a Alice Rocha, ela é bem conhecida na cidade, por sinal, que está no 3º mandato dela. E eu falei assim, Alice, eu preciso que você me fale, o que o Conselho Tutelar faz, de fato? Porque aconteceu isso, e eu preciso de mais. Aí ela falou assim, já que eu atuava em um outro órgão, e um dia eu falei isso, eu preciso de mais. Ela falou assim, olha, eu não posso te garantir que o Conselho Tutelar, ele vai permitir que você faça tudo que está queimando no seu coração. Mas ele vai te permitir fazer mais do que você pode hoje. E aí eu fui. Aí, para você entrar para o Conselho Tutelar, conforme o ECA estabelece, que é o estatuto que rege o nosso trabalho, nós precisamos entregar as provas de títulos, nós precisamos ter não é formação específica, mas precisamos estar atuando com crianças e adolescentes há algum tempo. Precisamos fazer uma prova, então eu fiz essa prova é preparada pela OAB, passar nessa prova e aí a gente concorrer para a eleição. A eleição é o grande desafio, né? E a sociedade que elege, a sociedade que elege. Isso Não é um voto obrigatório. A sociedade participar dessas coisas, porque é uma maneira da sociedade se envolver. E aí a gente tava no meu Instagram falando, eu não lembro ao certo como que surgiu o assunto de abuso. Talvez, lembrei. Foi, olha só, uma coisa muito simples. Eu comentando que a minha filha de 3 anos foi se trocar sozinha. A mais nova tem 3. A mais nova tem 3, né? A mais velha tem 7. E ela foi se trocar sozinha, porque ela ama, né, fazer as coisas sozinha. E quando ela desceu, eu vi que ela tava de vestido e shortinho por baixo. E aí eu até perguntei pra Cessa, minha funcionária, eu falei assim, foi você que colocou? Aí ela falou, não, ela se trocou sozinha. Eu
Falei, que legal, ela já incorporou isso, porque sempre que elas põem saia ou vestido, eu coloco um shortinho por baixo. Então, ela mesma escolheu o vestido, já vou escolher o shortinho. A mais velha também já tem isso enraizado. E eu achei muito interessante e compartilhei sobre isso. E aí começou o assunto de, nossa, isso é tão importante, né? É uma maneira também de proteger, é uma maneira dela começar a ter autocuidado, dela saber das partes íntimas. Começaram a vir algumas conversas. Nisso começaram a vir vários depoimentos sobre abuso. E eu já tinha puxado esse assunto, né, antes, e também, toda vez, assim, se eu puxo um pouquinho o assunto, ali no meu Instagram, as mulheres têm um lugar de refúgio, sabe? E resolvem se abrir. Vieram muitos relatos, assim, gente, e é com pessoas de perto, é pessoas, foi um que tio, você nunca imaginou. foi eu sofri, foi assim, foi assado. Falei, cara, já faz 2 anos com esse podcast e eu nunca levei esse assunto. Quando eu era repórter, era um assunto que eu entrava demais. Sempre foi um assunto que me chamou muito. Talvez porque também eu fui 10 anos envolvida com Lar Ebenezer, então a gente, voluntária ali, né? Então a gente lida com isso diretamente. Então era uma coisa que me puxava. Eu falei, por que eu me distanciei desse assunto e nunca levei pro Pode Contar? Talvez porque agora eu sou mãe e aí é uma maneira da gente se proteger. Só que a gente, como mãe, aí que a gente tem que estar atenta a esses assuntos, tem que saber conversar e tem que estar envolvida para que não aconteça com as nossas filhas, né? A gente fazer todo o nosso possível e uma rede. Enfim, eu falei, bom, vou levar. E aí, eu coloquei isso, gente, eu quero levar esse assunto pro Pode Contar. E a primeira pessoa, assim, logo já pulou, assim, você conhece a Andressa? Ela fez uma música tão linda e eu não conhecia. Eu falei, vamos ver. E aí foi aí que eu já te mandei mensagem. Que enfim, legal. Só contextualizando como surgiu essa ideia. Então, você começou a se preocupar com isso, com as suas meninas, por quê? Como que veio esse assunto na sua cabeça? Então, há 1 ano atrás, mais ou menos, eu tava preparando a Lume pra dar banho nela. Tava com 3, não, mais de 1 ano, né? Acabou de fazer 5, 2 anos atrás. E aí, criança fica pelada, acha engraçado, sai correndo. E a gente também acha engraçado, né? E nisso, a minha irmã e meu cunhado estavam na sala. E ela saiu correndo do banheiro, ia longe, passa pela cozinha, para chegar na sala. E foi, só que eu nem vi. É tão rápida a criança, né? E ela voltou e tal. E depois a minha irmã veio falar comigo. Falou assim, Dê, ela saiu correndo pelada e tal. Eu falei, criança, né? Ela falou assim, tá, mas o Mário tava aqui, né? O meu cunhado, eu tava aqui. Você não tá ensinando ela sobre que ela não pode mostrar as partes íntimas e tal? Eu falei assim, Gi, ela só tem 3 anos, né? Sim, eu vou falar, assim, as seios, né? Vagina, né? Não vou ficar falando essas coisas pra ela. Então, eu falei assim, não, eu dei uma cortada nela, só que ela sempre me acende uns alertas. A minha irmã, ela é muito sensível, assim, né? E aí, quando ela foi embora, eu já coloquei no Google. E aí, eu falei, meu Deus, eu já devia estar ensinando ela desde os 2 aninhos, já podia estar falando. Não de forma pesada, mas de forma lúdica. E aí, eu achei uma psicóloga que mostrava o menininho, né, de sunguinha, mas aí ela colocava um X, ó, aqui é parte íntima e aqui é parte privada. Aqui ninguém pode tocar, aqui ninguém pode ficar olhando. Muito legal a maneira como ela fazia. E eu copiei à mão, porque eu não tinha impressora, fiz o desenho à mão, chamei ela, ensinei ela, tal. Ela que fez os xizinhos onde que não podia. E eu coloquei bem no banheiro, na entrada do box, assim, para todo dia ela tá lembrando, né? E aí eu fiz uma musiquinha bem simples, assim, ficou até bem infantil, assim, meio chicletinha. Que, assim, é por isso que eu canto toda hora. É essa que é a sua preferida? Então canta. É porque, como a Andressa falou, ficou chicletinho, só que é exatamente a ideia pra realmente pegar, né? E até os adultos ficam cantando, porque desde que a Andressa trouxe essa música por um seminário que a gente fez na igreja, que eu tô com essa música cantando. Não tô dirigindo, eu tô cantando. Canta pra gente. É assim, minhas partes íntimas, ninguém pode tocar. Minhas partes íntimas, ninguém pode olhar. E eu falo pra Lume, por que Lume? E ela canta comigo. Foi meu Deus que me criou, tão perfeita assim. Por isso eu vou cuidar bem de mim. Esse é o refrãozinho, que é chicletinho. Você tem que ver ela cantando, que ela faz. Sim. Minhas partes íntimas. Ai, que fofo, gente.
E realmente é um assunto que a gente precisa falar, né? E em formato de música, a criança consegue pegar de uma maneira muito mais fácil. Essa foi sua intenção para a sua filha. Exatamente. Eu tinha um professor na escola de biologia que ele ensinava aquelas palavrinhas que eu nem lembro mais, os termos, em forma de música, então eu conseguia lembrar. Então, como eu queria inculcar isso na minha filha, eu fiz a musiquinha para ficar lúdico, para ficar divertido, leve, né? Assim como você E com falou no criança a começo. gente não pode falar uma vez só, né? Você Exato. estava até comentando. Tem Exato. que repetir. Isso. E de falar os nomes corretos, né? Jaque, por que é importante a gente falar vagina, pênis? Tem muitos pais que vêm de uma cultura familiar, de dar outros nomes para os órgãos. Mas quando essas crianças, eu entendo assim a escola, eu sou apaixonada pela escola, porque eu já estive na escola, sei o quanto a escola é um ambiente de segurança, então muitas crianças relatam, verbalizam violências na escola, mas se essa criança, esse adolescente, ele não tem o nome correto, fica até difícil identificar a violência. Nós já tivemos atendimento em que a criança, ela falava, ele lambeu minha chipa, ele comeu minha bolachinha. Então, assim, tem muitas mães que querem infantilizar os nossos órgãos genitais. E dar nome correto também é uma medida de proteção. Né? A gente precisa lembrar disso. A minha filha, ela precisa conseguir expressar se mexerem nela. O meu filho precisa conseguir se expressar se tocarem nele. E qual é o nome dessa intimidade, dessa parte íntima? E cada filho é uma construção, porque eu tenho as duas, e com a mais velha eu fiz isso bem cedo, de falar, de explicar, né? Eu já tinha essa orientação, que teria que falar os nomes corretos, de que aqui é parte íntima, você não pode mostrar, não pode ficar pelada, de ficar, né? Já com a pequena, eu fui reparar esses dias que eu ainda não tive essa conversa com ela, porque o segundo filho, meio que a gente vai levando tudo, mas eu já falei sobre isso. Não, mas eu falei com a outra, não foi com essa, né? E é de sentar com a figurinha, de conversar, e aí eu vou até usar a sua música Eba. com ela, porque a gente precisa realmente falar sobre isso. E de que forma que a gente, falando sobre isso com as crianças, a gente consegue evitar que abusadores se aproximem, ou se acontecer, não sei. De que forma que a gente trazendo esse assunto à tona vai ajudar de alguma maneira? Existem pesquisas que comprovam que pedófilos, eles se aproximam de ambientes que eles entendem que a criança está em vulnerabilidade. Então, só da criança, ela ter as medidas de proteção, ser informada, só de entender que a família ela é presente, ele já quase não vai se aproximar. Já começa por aí. Ele estuda a vítima antes. Ele estuda. Quando eu estava estudando para a prova do Conselho Tutelar, eu lembro que teve um relato que me marcou muito. Que tinha um pai que todo dia ia correndo deixar o filho na escola, então ele nem via esse filho entrar no portão e ele já saía. Ele nem via esse filho entrar e ele já saía. Quando ele foi pegar as notas, o filho tinha muitas faltas. E ele assustou, porque ele levava o filho todos os dias. E a escola falou, olha, eu não sei te explicar, ele realmente não veio. Ele falou, mas eu deixo meu filho aqui. E aí tinha uma padaria na frente. Ele pediu a imagem da padaria todos os dias. Ele saía e antes da criança entrar, uma pessoa pegava essa criança. E essa criança passava a tarde numa residência que era próxima da escola. Então, olha como que, de fato, ele estuda a vítima, né? Eu peguei como pauta, assim, também para levar a proteção para os ambientes religiosos. E foi até uma das coisas que a gente falou no seminário. Uma igreja que ela tenha consciência de proteger as suas crianças, de levar a instrução para os seus membros das suas comunidades religiosas, ela vai impedir que esse pedófilo também fique ali. Porque a igreja é um lugar aberto, público, qualquer pessoa pode entrar e deve ser assim. Mas a partir do momento que aquela igreja, ela não deixa esse assunto para debaixo do tapete, ela realmente expõe que, olha, nós sabemos o que fazer, nós temos a orientação, não é só a oração, é também a ação de denunciar, de proteger de fato essas crianças, esses adolescentes, esse pedófilo, ele já se afasta desse lugar. Então, o ambiente de proteção já impede que o pedófilo chegue. E também temos que falar sobre a violência intrafamiliar. De fato, nós vivenciamos, principalmente nas famílias mais tradicionais, famílias grandes, algumas verbalizações. Se denunciar, vai acabar com a família.
Se denunciar, o avô vai ficar triste. Porque tem essa figura, né? Essa figura é muito forte na família. Eu sempre falo assim, eu tenho muita sensibilidade para trazer esses assuntos, porque eu sei que não é só uma dor, não é só a dor da criança. Às vezes é a dor da mãe, é a dor dessa família, é a outra família, porque às vezes a gente está falando de um adolescente que acabou cometendo a violência com uma criança dentro dessa família. Então, são muitas dores envolvidas, mas você, como responsável, precisa se colocar neste lugar de proteção da sua criança. Não, eu vou proteger minha criança. E não é proteger, porque também tem situações que as crianças deixam de contar, porque se eu contar, meu pai vai matar. Se eu contar, meu avô vai matar. A criança, ela conhece a reação do adulto. A criança deixa de verbalizar. Então, é proteger como? Na legislação. Então, procurar os atendimentos, procurar realizar o registro de ocorrência, procurar, após ter acontecido algo, o psicólogo para atender. Né? Então, hoje, Dourados ele conta com uma rede de proteção, com um sistema de garantias de direitos. Então, como é que eu vou proteger essas crianças? A minha atitude como responsável é passar esse ambiente de segurança. Nós também precisamos falar, é que é um assunto tão amplo, né? A gente também precisa falar sobre a violência virtual. Então, o que acontece? Às vezes, uma adolescente ou uma criança troca fotos. Eu estava falando esses dias com uma pessoa. Os pais buscaram atendimento, fizeram registro de ocorrência, foram atendidos pelo conselho e eu dei parabéns para eles. Porque muitos pais veem essa atitude da sua criança ou do seu adolescente, brigam, dão uma surra. Ah, porque você é uma sem vergonha, você é uma safada, mandando foto. E não senta para ouvir a criança. Naquele caso, aquela criança em específico, ela tinha sido ameaçada. Ela realmente ficou com medo. Então, o adulto, né, é você. Você, infelizmente, vai doer em você, mas você vai ter que manter o equilíbrio. Deixar aquele ambiente seguro para sua criança ou seu adolescente passar para você toda a história. Se controlar naquele momento, deixar para surtar, para chorar em outro momento, para acolher aquela dor. Porque a dor daquela criança, naquele momento, importa muito mais. E a gente como mãe, né, eu fico... Andressa, talvez você pense isso também. Da nossa presença, vocês falando que o abusador, ele observa a família. Eu acho que, assim, crianças que estão mais suscetíveis, que uma hora tá na casa de um, outra hora tá na casa do outro, tá na casa do vizinho, tá na casa... Essa criança tá ali mais aberta a possibilidades. E é claro que também temos que tomar o cuidado que pode estar muito perto, pode ser da família, não é só o vizinho, pode ser um parente. Como que fica a sua cabeça com essas questões? Isso é um assunto que te preocupa? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar muito, parece que a gente não vive, né? Sabe que eu não sou tão preocupada assim? Eu faço meu papel de ensinar, mas eu não fico bitolada. Participando do seminário com a pastora Andréia, se você participar do seminário, ela tem tantos casos de cair o queixo, assim, que a impressão que dá é que você vai sair de lá desesperada. Mas quando você tem essa ferramenta nas mãos de saber o que fazer, como fazer, ter o conhecimento, parece que você consegue encontrar esse equilíbrio, né? Porque eu conheço algumas mães, se eu compartilhar um pouquinho, a mãe já surta. Por isso que eu não deixo sair, por isso que eu não deixo fazer nada. Inclusive, ela falou... porque aí que tá. É isso que eu fico pensando. Gente, como que a gente consegue um equilíbrio? Exato. De ser uma mãe que protege, mas também a gente não pode criar nossas crianças numa redoma de vidro, né? Inclusive, uma mãe perguntou no dia, e as festas de pijama, o que a gente faz? Ela falou, eu faço na minha casa. Eu fazia com as minhas crianças na minha casa. Então, tem como a gente viver de uma forma equilibrada, a gente ter realmente essa posição de ensinar nossas filhas, de realmente ver que elas estão entendendo, porque elas vão mostrando que entende, né? Elas vão, devolvendo pra gente que elas estão entendendo. E realmente, assim, cuidar onde que elas vão, mas assim, não daquela forma, como que fala? Muito pesada. Isso, super proteção, ela não é boa. Então eu consegui encontrar esse equilíbrio. E o nervoso também, assim, tipo, uma criança que sabe que sua mãe é neurótica, que qualquer coisa que ela conta, ela, mas como isso? Não sei o quê. Ela já vai falar, não vou contar. Tem até uma situação, uma colega minha, nem foi atendimento, foi uma colega, que a menininha tava no parquinho, ela disse que sempre participa muito ali, presente. Então, ela tava vendo tudo. Em nenhum momento essa criança saiu da vista dela. E ela sempre tá instruindo a filha dela. Quando ela chegou em casa, a criança verbalizou algo que fez ela entender que a criança tinha sido violentada. Mas ela falou, gente, eu tava olhando.
ela não saiu da minha vista em momento algum. Como assim? O que aconteceu? E aí ela parou para conversar, para entender. Filha, mas como que foi? O que fizeram? E deixava a criança falar. E também é outro detalhe. Se a criança verbalizar alguma coisa, não é assim. Ele passou a mão, ele fez, porque você está induzindo uma resposta. Isso não pode acontecer. Então o que aconteceu? O que falaram? O que fizeram? E deixar em aberto. Mas eu sinto que teve algo e não está falando. Aguarda, né? Vamos fortalecer esse laço de confiança. E aí ela fez isso com a filha dela. Quando ela foi entender, não era uma situação de violência. A menininha tinha confundido uma palavra. Então, se ela é uma mãe surtada, ela já pega aquela criança. Ela já sai correndo. Ela já fala, meu Deus, quem é que fez? O que aconteceu? Então, a criança já ia ser colocada numa situação, ia ser exposta numa situação que não tinha necessidade. Porque ela sentou, ouviu e conversou primeiro. Tem uma outra situação também, de atendimento, que a criança verbalizou na escola a palavra abuso. Mas a palavra abuso que ela verbalizou não era abuso de violência sexual, como nós estamos acostumadas a ouvir. Ela queria trazer outra coisa. E em diálogo com ela também a gente foi entender. Então, assim, é a construção do diálogo. Às vezes as famílias, e eu entendo isso, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho amigas mães, acompanho a vida das mães. E a vida da gente é muito corrida. Então, é difícil, de fato, ter tempo, né? De qualidade. Mas o tempo de qualidade investido na sua criança também é uma proteção. Às vezes, as mães, os pais, os responsáveis, eles buscam muito isso. Como que eu faço para proteger? Como que eu faço para proteger? E se você for parar para pensar, as ferramentas, elas estão à nossa disposição. Tem outras ferramentas como os livros, mas essas mais simples, à nossa disposição, como tempo de qualidade, construir o laço de confiança, esse ambiente seguro. Porque se eu construo esse diálogo com meu filho, por exemplo, lá em casa tem uma regra. Na hora de comer, o celular tá fora. Porque na hora de comer é a hora que a gente vai trocar como que foi o dia, como foi isso. Sempre foi assim lá em casa. Então, o diálogo sempre foi estabelecido na hora do jantar, na hora do almoço, aos finais de semana. Então, se você estabelece esse lugar de confiança e de diálogo com seus filhos, eles vão ter um espaço para falar. Agora, se passa semanas, meses e nunca dá para sentar para conversar, às vezes essa violência vai ficar internalizada. E a violência, ela dá sinais. Era isso que eu ia perguntar agora, assim. Como que a gente pode identificar se uma criança já sofreu violência ou se ela está sofrendo? Quais são os primeiros sinais? O que a gente vê? Eu sempre falo assim, a violência sexual é um tipo de violência, mas existem tantos outros. Então, esse dia eu estava até falando sobre a questão do suicídio, que nós estamos no Setembro Amarelo. E esses sinais, eles estão muito entrelaçados. Então, não tem como, a violência sexual é isso, a tentativa de suicídio, a depressão é aquilo. Então, os sinais, eles estão ali. Se apresentou o sinal, vamos sentar e vamos olhar com mais atenção e ver o que é, porque algo está acontecendo. Então, você que vai ouvir as informações que a gente está trazendo, não vai entrar em apavoro se tiver algum desses sinais. Então, vamos sentar primeiro e entender o que está acontecendo. Às vezes é um fator na escola, um bullying, e assim por diante. Então, primeiro, estabelecer esse diálogo e tentar compreender. A criança, ela muda o humor. Se ela é muito, muito animada, ela fica mais retraída. Se ela é retraída, ela fica muito animada. Ela costuma mudar o apetite também. Ou ela come mais, ou ela come menos. Tem crianças que se abandonam na higiene. Elas não querem mais tomar banho. Tem crianças que elas não param de tomar banho. Tem crianças que elas só querem dormir. Tem crianças e adolescentes que elas não conseguem dormir. Então, esses sinais, eles são muito individuais. Mas o que vai fazer a diferença? O seu olhar para o seu filho. E aí, mais uma vez, a gente vai falar do vínculo. Parece tão repetitivo, mas é porque a maior forma de proteção é esse vínculo estabelecido. Se você olha para o seu filho, se você conhece quem é o seu filho, você sabe como ele é. Gente, a minha mãe, ela me conhece pelo tom de voz. Ela sabe. O que aconteceu? Não, sua cara não tá boa. O que aconteceu? Ela sabe. Mãe sabe, né? O responsável sabe. Aquela pessoa que tá convivendo com você. Então, se você tem esse vínculo, se você realmente olha, observa o seu filho, você vai entender quando algo mudou. Existe um responsável que observou uma violência acontecendo de uma forma muito sutil. Não pode mais levar telefone para a escola. E aí a adolescente falou, não, eu vou levar porque a professora pediu para usar. E a mãe falou, mas a professora não tá mais pedindo para levar. E quando ela levou, no outro dia a mãe falou, eu vou ver o que tá acontecendo. E a mãe foi olhar o celular, existia uma violência virtual acontecendo.
Então, olha só, essa mãe se atentou a só uma fala que a filha fez. Eu vou levar meu telefone pra escola porque a professora pediu. Parece muito simples. Ah, tá bom. Eu falaria dessa forma. Então, existem muitas formas de observar essas mudanças nos filhos. Mas a principal, mudou o comportamento. Algo está acontecendo. Significa que é a violência sexual? Significa que é o abuso? Não. Mas algo está acontecendo. E se mudou, se algo está acontecendo, precisa ser visto, precisa ser olhado. Existem atendimentos que a gente fez que às vezes os responsáveis chegam no conselho, principalmente na adolescência. Eu não aguento mais esse adolescente, porque olha o jeito que ele tá. E aí, eu não sou a conselheira que passa a mão no adolescente. Mas muitas vezes existe uma dor gritando dentro dele. E aí chegou na adolescência, estourou. Ele já não tá dando conta mais de lidar. E aí estoura, às vezes, de uma forma de rebeldia, numa indisciplina escolar. E aí esse responsável, infelizmente, ele não observou lá atrás quando a dor estourou. Teve um adolescente que eu conversei, que quando eu perguntei pra ele, mas você lembra? Ele tava sentindo uma característica muito específica de um sentimento. Você lembra quando você começou a sentir isso? Ele falou, quando eu tinha 8 anos. E isso me chamou a atenção. Como que... Gente, porque criança, para ter essa percepção de tempo... Falei, mas o que aconteceu quando você tinha 8 anos? E aí já vem ficar calado, às vezes já rola uma lágrima. Então ali tem uma dor. Na adolescência, a dor estourou, porque não foi visto. Eu sempre falo assim, a gente não tá culpabilizando os pais, porque eu também tenho esse cuidado. O maternar já é tão pesado para você trazer mais culpa, mas é realmente chamar para essa responsabilidade. Que lugar você ocupa hoje na vida do seu filho? Ou você vai lá na escola, você briga com a escola, com os professores, porque os professores precisam dar jeito no seu filho. Mas você abandonou já? Você já largou mão? E às vezes nem chegou na adolescência. Tem muitos responsáveis fazendo isso com as crianças ainda pequenos. Liga no conselho. Tem como vocês virem buscar o meu filho aqui? Porque eu não quero mais. Eu já vi que mãe falar assim, eu vou chamar o conselho tutelar pra você. Eu vou deixar o recado aqui, hein? Conselho tutelar não dá susto em criança. Pois usa como uma arma, né? Como uma ferramenta em vez de ser proteção. Andressa, a gente como mãe, a gente sempre tem essa preocupação, né, com os nossos filhos, mas eu também observo que vocês estavam falando sobre conversar, ouvir, e quantas vezes eu sou muito agitada, frenética, e aí a minha mais velha tá aprendendo a fazer vocabulários extensos, né, tipo, de contar uma história, e às vezes a gente na pressa do dia a dia quer interromper, porque a gente já entendeu o que ela vai contar. Aí eu quero, da minha cabeça, né? Eu fico assim, tipo, eu já entendi o ponto e eu quero. Só que aí eu me controlo, eu falo, não, deixa ela contar, deixa ela conversar. Eu falando pra mim mesma. Só que eu percebo que não é o normal, assim, muitas mães interrompem. E isso já é uma forma de interromper o diálogo. Exato. Tipo, ela não vai me ouvir. E um outro exemplo também de um conhecido, que às vezes algumas palavras nossas, as crianças não vão entender. Minha mãe tinha uma professora e tinha uma aluninha que chegou para ela e ela falava assim, pai, mostra pro papai, conta pro papai o que aconteceu. Eu falei assim, não vou contar, meu pai não acredita em mim. Mas como não? Não sei o que, não, conta pra ele. E depois foi entender que ela ia, por exemplo, mostrar assim, olha, papai quebrou essa caneca. O papai, não impressionado, ele falava assim, não acredito. Nossa. Não é que ele não acreditava, mas tudo que ela contava, ele falava, não acredito. E pra ela é literal. E o pai, coitado, nem sabendo que ele tava passando essa imagem. Exatamente. Era só uma figura de linguagem. Então a gente tem... Como que é lá na sua casa, no seu dia a dia, essa questão de conversa, de diálogo, com duas meninas? A gente que é mãe de meninas. Gente, as duas são muito falantes. Mulher fala pouca. As duas começaram a falar com 9 meses, né? Então, assim, eu dedico muito isso à música, porque como eu cantava muito pelas desde o ventre, tem muitos estudos que relacionam, né, a música com a linguagem. Então, ela gosta muito de falar. E parece que quando dá a noite, liga um botão nela de falar. Não sei se a sua lá é assim. A mais nova. Gente, mas eu acho o máximo. E como eu tenho muito essa questão de valorizar cada momento, né, eu deixo ela falar. Às vezes, você tá na correria, você tem que se controlar, exercer a paciência, para realmente ter aquela escuta ali, porque às vezes ela fala assim, mãe, você não tá deixando eu falar.
Aí eu paro, falo, tá bom, filha, fala. Mas uma coisa muito interessante dessa criação de vínculo, uma vez ela começou a ter escapes de xixi, né? Porque na escola ela ficava segurando e começou a ter esses escapes e tal. E aí eu ficava muito brava com ela no começo. Eu falava assim, filha, então você tem que avisar logo a mamãe pra gente logo trocar a calcinha. Não pode ficar, né, com xixi ali e tal. E daí logo nas primeiras vezes que acontecia, ela falava assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar, mas por favor, não fica brava comigo. Então, como que a gente vai reagir até as coisas que não tem muito a ver, né, com o tema, mas com as coisas do dia a dia, a maneira como a gente reage, o que eles quando falam. a temática surgir... Eles vão ter coragem de contar. Deu, filha, a mamãe não vai ficar brava, pode falar. Ela, eu fiz xixi na calcinha de novo. Tudo bem, filha, muito obrigada por você ter me contado. Vamos lá trocar agora? Porque se você deixa assim, vem os bichinhos, as bactérias, eu falo os nomes pra elas, né? Então a gente vai e troca rapidinho. Então hoje ela já conta de uma forma mais natural, sem ficar com medo, né? Esse medo, às vezes, que a gente quer impor para elas respeitarem a gente, pode ser um bloqueio. Sim. Para elas terem esse canal aberto de vir, de falar, de conversar, né? E a gente ter essa paciência, porque a nossa falta de paciência vai gerando esse bloqueio. Tipo assim, eu vou falar, mas minha mãe não tá nem prestando atenção, minha mãe não tá nem ouvindo, a minha mãe não tem... Só tá no celular. Exatamente. E depois, na adolescência, a gente fica chorando, né? Ai, porque meu filho me ouve. Mas você ouvia o seu filho quando ele era criança, você tinha essa paciência de abaixar na alturinha dele, de realmente olhar no olho dele e falar, eu tô aqui, tô te ouvindo, né? E essa questão da escuta é tão importante, porque tem muitos pais que eles ficam assim, mas como abordar o assunto? Eu tenho insegurança, eu não sei como falar. Você vai abordar o assunto primeiro ouvindo. Porque a hora que a criança vem perguntar alguma coisa, primeiro você vai ter que escutar ela. Mas aonde você ouviu isso? Porque às vezes naquele contexto significa uma coisa totalmente diferente. Porque as crianças escutam e já perguntam, o que significa virgindade? Aí os pais já ficam, meu Deus, o que significa sexo? Então onde você ouviu? Né? Mas como que foi? Aí, ouvindo a resposta, olha como que não é só um vínculo, não é só um diálogo. Ouvindo essa resposta, você vai responder conforme aquilo que a criança já sabe. Diante daquilo ali, é isso aqui. Né? Então, conforme for crescendo, que esse assunto vai se aprofundando. E até o tom de voz, né? Isso que você falou assim, tipo, se a gente falar, onde você ouviu isso? A criança já vai, opa, não vou falar, né? Agora, se for de uma forma, onde você já ouviu isso? Aconteceu recentemente lá em casa, a Mona Lisa começando a sair pelo condomínio, né? Com a bicicletinha e com as amigas. Ai, meu Deus, eu falo, gente, cada hora é uma fase, é uma coisa. Mas como que eu vou deixar ela sair sozinha? Aí é aquele equilíbrio, deixo, não deixo, deixo, não deixo. Tá, aí elas começaram a vender pulseirinha. E eu já tinha conversado com ela sobre não entrar na casa de ninguém. Ela pode ir, mas não vai entrar. Se ela for entrar na casa de uma amiga que chamar, ela tem que me avisar antes, me perguntar se ela pode entrar naquela casa. Então a gente já tinha tido essa conversa. Aí ela chega toda animada em casa, fala assim, mamãe, nós vendemos, sei lá, 2 pulseirinhas. Eu falei, que legal, filha, quem comprou? Ela falou assim, uma tia, aí ela falou pra gente entrar na casa dela, pra gente mostrar, porque a gente tinha muitas pra mostrar. Na hora, eu já gelei, né? Eu falei assim, ai, meu Deus. Falei, e você entrou? Nós ficamos ali na porta, perto da garagem, na sala. Que aí ela já percebeu, sabe? Assim, tipo, não era pra você eu ter deve ter entrado. mudado até a cara, né? E aí, na hora, eu me segurando pra também não ser muito, porque senão, da próxima vez que ela entrar, ela não vai me contar, né? Falei, então, e aí como que foi? Onde que vocês estavam? Vocês mostraram? Ela gostou de quais cores? Aí eu fui tentando levar a situação e a minha cabeça, tipo, não fica brava, depois... E aí, naquele momento, eu não corrigi. Eu achei melhor só falar da pulseira, só da não sei o quê, pra não criar um empecilho de depois vai me contar. Aí, no segundo momento, eu falei assim, filha, quando você for, você fala pra pessoa assim, vem aqui ver. E você leva a pessoa até ali a calçada pra ela ver. Falar que minha mamãe não deixa eu entrar na casa, mas você pode olhar aqui as pulseirinhas. Enfim, essa é uma questão, só que aí também é uma falta de preparo das pessoas, né, gente? Por que manda a criança entrar? Não tem, será que é inocência de não vai pôr a criança que você nem conhece pra dentro da sua casa? Vai você pra garagem, mulher. Eu acho que... Que ódio! Existe a inocência, claro que existe também o lado, né? As pessoas ruins, mas existe a inocência também. A Andressa comentou muito sobre isso, né? Antes dela ter esse start com a Lume,
de ensinar a proteção, ela via tudo muito rosa, né? Colorido. É que para todo o mundo puro, tudo é puro. Uhum. Só que é nesse momento que o impuro se aproveita, né? Sim. E uma vez também eu ouvi uma frase que eu fiquei muito impactada, que é essa pureza, não é pureza, essa inocência não é... Não, ingenuidade não é virtude. Então, você é ingênuo, que lindo, que ingenuidade. Não, isso não é virtude. Você precisa ir atrás de conhecimento, você precisa ter ali uma base. E não ficar assim, que eu não sei, tá tudo bem, que bonitinho, que não sabe, que tudo é puro. É aí que a pessoa que tem uma intenção ruim, ela vai se aproveitar, né? E realmente, a gente como família, assim... buscar conhecimento, porque hoje é muito fácil você colocar na internet, tem tudo pronto. A mãe não pode mais hoje dar desculpa e falar, mas não tem livro, não tem nada. Hoje tem tudo. Tem desenho, tem coisa para colorir, tudo de forma lúdica, tem animação, tem livros, né? Então, a família precisa realmente sair desse lugar de não posicionar, não ser intencional, para ser intencional e realmente se equipar. Uma das coisas que eu lembrei que é uma forma de proteger, é você não ensinar a sua criança a guardar segredo. Porque o abusador fala, é um segredinho nosso. Porque ele faz depois dar um doce, dar um sorvete, dar uma coisa legal. Ele cria um vínculo com a criança de confiança, que é o que às vezes os pais não fazem e aquele cara faz, aquela pessoa faz. E aí, um dia na brinquedoteca, um menininho veio, ela brinca muito lá, se diverte muito, e ele falou assim, eu tenho um segredo, eu e a Lumi, e a gente não vai te contar. E na hora eu dei risada, né? Porque eu falei, eu tenho certeza que ela vai me contar depois. Porque eu ensino ela que não pode. Não falei nada pra ele e ele foi embora falando, a gente tem um segredo. Quando saiu, eu falei assim, Lumi. Eu falei assim, às vezes a mãe dele ensina diferente, né? Ou às vezes nem ensina. E aí eu falei, Lumi, que historinha que é essa de segredo? Vem que contar pra mãe. Daí ela já começou a rir, falou, mamãe, você não vai ficar brava? Eu falei, claro que não, filho, o que foi? Ela... É que a gente estava combinando, olha só, nem tinha 5 ainda, 4 anos, que quando a gente for adulto, a gente vai casar. Olha o segredo. Daí eu já dei risada, eu falei, filha, olha, nem se preocupa com isso ainda. Você é uma criança. Sabia que eu conheci o papai só depois que eu era adulta já? Porque ela fica perguntando, mãe, com quem que eu vou casar? Quem será que é meu marido? Já tá atenta. Já tá. Mas isso do segredo, lá em casa, a gente... Isso do segredo, a gente fez um combinado. A gente não usa a palavra segredo, a gente usa a palavra surpresa. Porque é sempre numa conotação... Quando a gente quer usar a palavra segredo, é sempre uma surpresa, sabe? Assim, então, a gente trocou. Porque, por exemplo, o papai tem uma surpresa para vocês. Ai, conta. Não, mas é depois do jantar, sabe? Assim, ou vamos fazer uma surpresa pra mamãe, porque tinha isso também. Meu marido queria comprar, sei lá, essa pulseira, no caso. Foi um presente deles. E aí, a primeira intenção dele era falar assim, a gente vai comprar um presente da mamãe, mas é segredo, tipo, que não pode contar. Essa foi a primeira. Mas a gente já tinha tido essa conversa, e aí ele lembrou, ele falou assim, a gente vai contar um presente pra mamãe, mas é surpresa. Então, quando a gente... Porque é uma coisinha tão simples, mas já muda. Porque se for um caso de uma má intenção, que é segredo, é uma palavra. Já a surpresa, não, né? E o quanto isso gera uma confusão pra criança, né? Porque muitas vezes a violência intrafamiliar, algum amigo, alguém que frequenta esse ambiente, que é amigo dos pais, essa criança tem um vínculo. Ela tem um sentimento. E aí, essa mesma pessoa que ela aprendeu a amar, que ela ama, é a mesma pessoa que causa uma dor, mas também é a pessoa que uma hora dá um sorvete, uma hora tá brincando com ela. Então, tem muitas pessoas que questionam assim, mas passou tanto tempo sendo violentada e nunca falou, vai falar agora? Não compreendendo essa confusão dentro da própria criança. Porque existe um vínculo, mas a pessoa que ama é a pessoa que faz sentir a dor. Então, isso tudo dentro de uma criança, ela tá sendo abusada. Ela não consegue compreender que aquilo ali é uma violência. Tanto que teve uma mudança na lei, né? Hoje, as pessoas, depois de 18 anos, elas podem denunciar. E a partir dos 18 anos que começa a contar o prazo para ela ter o tempo de denúncia. Então... Às vezes tem alguém até nos ouvindo que foi violentado quando criança, que foi violentado na adolescência e fala, nem compensa mais. Mas mesmo assim, compensa a sua denúncia. Porque você está protegendo outras vítimas, né? Porque a gente precisa pensar, será que vai
que vai fazer só com uma criança? A gente não pode acusar, né? E é sempre assim, a gente trabalha sempre, possivelmente foi violentada, possivelmente foi o tio, é sempre no possivelmente. Só que o possivelmente já dá o atendimento e a proteção para a criança. A investigação, se foi ou não foi, é com a justiça. O nosso papel é a proteção. E deveria ser ainda mais a prevenção. Sim. Meninas, estamos caminhando para o fim, passa rápido. Queria que vocês, cada uma, resumisse alguma mensagem, algo que talvez não foi dito, algo que vocês queiram reforçar mais. Fiquem à vontade, tá com vocês a palavra. Obrigada por você abrir, né, esse podcast para esse tema tão importante. Eu lembro que quando eu estava divulgando, a gente levou o seminário para EPI. Na divulgação, foi ao mesmo tempo que estava o vídeo do Felca rolando. Não sei se você chegou a assistir, né? Que ele fez aquela denúncia. E algumas pessoas que eu conheço, que eu nunca imaginei que passaram por situações assim, né? Casadas, com família e tudo. Elas vieram abrir o coração delas, né? Falando, eu já passei por isso. Avô, tio, amigo da mãe. E eu fiquei, assim, em choque. E, ao mesmo tempo, assim, muito tocada de realmente levar isso adiante, porque elas escreveram assim: se eu tivesse tido conhecimento, nunca teria acontecido comigo, ou não teria acontecido por tanto tempo, né? Você passar por essa dor, porque ela não sabia o que era aquilo. E o que a criança, ela não consegue verbalizar, nomear, ela não sabe que é errado. Ninguém ensinou para ela que isso é errado, que isso é certo, né? Então, eu acredito que, assim, esse podcast, às vezes, algumas mulheres, elas vão identificar, inclusive uma conhecida minha identificou que foi abusada quando era criança pelo vídeo do Felca. Ela não tinha tido noção. E acho que a conhecida dela, né, também falou, eu acho que ela bloqueou aquilo na memória dela e o vídeo fez voltar, porque às vezes a pessoa se protege assim, né? Mas como é importante a gente ter esses espaços que é falado, da gente quebrar esse tabu mesmo, de nas rodas das mães a gente conversarem de forma leve, né? De conversar sobre isso com as nossas crianças de forma leve, porque é isso que realmente vai evitar. É um poder, assim, muito precioso as nossas conversas de mães. A gente evitar, equipar as mães, né? Com essas pequenas dicas, não são dicas mirabolantes, né, Jaque? Né? E é o básico, mas que muitas básico. vezes o básico deixa de ser feito. Exato. E realmente a gente ter essa maternidade, essa paternidade, sermos pais intencionais, né? E buscarmos essa sabedoria, essa graça de Deus e de ensinar a cada fase da criança, a gente vai falar de um jeito, né? Aquilo que a Jaque falou. Se a criança perguntar o que é sexo ou como que os bebês são feitos, você não vai de acordo com o que você sabe falar para a criança, mas de acordo com o que ela responder, você vai ensinando. E vai lembrar que o espaço que você não ocupa, alguém ocupa. Se você não levar a instrução para os seus filhos, alguém vai levar. E como vai levar? Então, a gente tem aí, né, uma divisão entre educação sexual. Ah, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Só que a educação sexual, eu defendo a educação sexual. Que os pais apliquem a educação sexual. A gente sabe que muitos pais acabam ignorando essa parte. Mas se os pais ocuparem esse espaço de proteção e ensinarem os seus filhos, o que é educação sexual? O nome dos órgãos. Né? Começa por aí, de forma muito simples. É que, às vezes, algumas ideologias acabaram levando a terminologia e aí algumas pessoas criaram esse preconceito. Mas não é sobre isso. A gente está falando sobre proteção de crianças e adolescentes. Então, para a gente deixar realmente as ideologias de lado e olhar para a proteção. É muito importante. Você quer comentar sobre algum dos livros que você trouxe? Eu vou comentar sobre esses aqui. Esse daqui ele é um livro que a gente pode utilizar na reserva. Então, ele é na linguagem para os indígenas, Estrelas na Cabana. Então, ele foi traduzido para a linguagem deles, para também trabalhar a proteção. Então, a importância da gente pensar. Dourados hoje tem muitos migrantes. Então, a importância da gente pensar na proteção também para esses migrantes e para os povos indígenas. Bailarinas também choram e heróis também sofrem. É da Tanise, é uma psicóloga. Ela já esteve aqui em Dourados. E ele aborda de uma... Olha, é o livro, assim, mais sutil para abordar a violência que eu já vi. A forma que ela aborda, ela não fala em momento algum da violência. Ela pergunta para as crianças na escola, quando ela está contando, ou quem quiser adquirir e for contar, o que faz o seu coração chorar.
E a hora que ela tá contando, algumas crianças choram. E é muito interessante porque essa história só alcança as crianças que realmente sofreram uma violência. As que não sofreram, que história chata. Não entendi O que nada. aconteceu? Não entendi nada. Mas o que era que fazia o coração dela chorar? Eu não entendi. Mas aquela criança que tem um segredo que faz o coração dela chorar, tá ali com o coração pulsando pra falar. Porque ela entendeu. A história tocou o coração dela. Então a proteção é sobre isso. Não é sobre a gente ficar gritando, escancarando. Sexo, não sei o que lá. Não, é sobre nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. A gente alcançar o coração da criança, alcançar o coração do adolescente. E pensar também posteriormente, né? Se você não tem acesso particular ao psicólogo, você buscar a rede pública, buscar o seu posto de saúde, a UBS do seu bairro, para buscar esse atendimento. Se você é vítima de violência sexual, buscar o CAPSI, que atende as vítimas de violência sexual infantil. Se for adulto, CAPS AD. E tem esse livro aqui, Chaves para a Liberdade. Ele é de uma conselheira tutelar, ex-conselheira tutelar da cidade de Campo Grande, e aí ela relata a própria história, que ela trabalhando com a garantia de direitos, ela reconheceu que ela tinha sido violentada, e foi uma memória bloqueada. Então, desbloqueou durante os atendimentos. Quando eu estava separando os livros para trazer, a minha entrada no conselho tutelar foi da forma que eu contei no começo. Mas a minha pauta com a proteção da infância foi quando eu estava na faculdade ainda. E eu li um livro que era Sapato de Salto. Não sei se vocês conhecem, da Lígia Bojunga. Indicado pela minha professora. E esse livro, ele aborda a violência sexual infantil de uma forma muito detalhada. Porque eu amo leitura. Então, e a leitura parece os livros que dela traz. são maravilhosos. E nessa leitura, descrevia certinho. Eu escuto os passos dele pelo corredor. Porque era um familiar. E aquela história marcou tanto o meu coração, porque todas as vezes que eu escuto o relato de uma criança, eu lembro dessa história. Porque às vezes a criança não consegue expressar da forma que conseguiram expressar no livro, com tantos detalhes. A gente consegue, parece que sentir a presença realmente daquele violador. Mas eu lembro daquela história. Aquela história me faz entender que tem muitas crianças que estão passando por isso e elas não conseguem erguer a voz delas para falar. Então, alegra o meu coração quando a gente se coloca à disposição para estar trazendo informação, para trazendo prevenção, e as pessoas se levantam também para isso. A Andressa, a pastora Andréia. Então, uma pauta que queima muito no meu coração é levar essas instruções para os ambientes religiosos. Porque eu cresci na igreja. Por muito tempo, essa temática foi velada. Eu cresci na igreja também. 39 anos na igreja e... Falar bem a verdade. E não só aqui, né? Eu não sou daqui. Eu não lembro. Nunca de ter sido falado. Sabe, Dourados hoje, ela ocupa o 10º lugar no ranking de violências infantis do Brasil. Ano passado, ela estava em 5º lugar. Dourados ocupa o 1º lugar em Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado. Mas quem que vai trazer essa transformação? A sociedade. São as famílias. É legal falar da denúncia, né? Sim. O artigo 4º do ECA, ele fala muito, né? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar e de diversos direitos das crianças e adolescentes. Mas o primeiro lugar está ali, a família. Depois essa sociedade. Então, e toda essa união vai trazer essa proteção para as crianças e adolescentes. Eu peguei os dados no SIG. O SIG é um site aberto, então quem precisar desses dados ou de outros pode ficar à vontade. Em 2024, nós tivemos 222 registros em Dourados e em 2025, 130 registros. A nível de Mato Grosso do Sul, em 2024 foi 2.171 e em 2025, 1.262 até o momento. E a gente fala assim, registros, mas são crianças, vidas. são pessoas. São pessoas, são crianças, né? E o que eu queria deixar, assim, de mensagem final? São registros, são vidas, são pessoas, e às vezes não é a criança da sua casa, não é o seu vizinho, não é ninguém da sua família, mas é uma criança, é um adolescente. Crianças e adolescentes, eles precisam de proteção. Às vezes você, a partir desse podcast, vai encontrar mães, vai encontrar outros responsáveis que não tiveram acesso a essas informações. Então, que você replique essas informações para as outras pessoas. A proteção, ela é além de olhar só para o nosso umbigo. Então, não olhe só para as crianças que estão dentro da sua casa. Olhe além. O que você pode fazer para proteger outras crianças? Não, eu vou indicar esse livro para a professora da escola do meu filho.
ótimo, você já está fazendo algo. E a gente precisa falar também dos canais de denúncia. Isso. Então, nós temos, se estiver acontecendo, ligar para a polícia no exato momento. Posteriormente, se já aconteceu, estiver dentro das 72 horas, buscar o HU. Às vezes a gente fica tão assim, de que eu preciso prender o acusado, e eu fico com aquela raiva, eu fico naquilo ali, e eu não presto atendimento de saúde para aquela criança ou para aquele adolescente, que também é importante, também é assegurar direito. O HU tem um projeto Acalento, então dentro de 72 horas ele atende essas situações de violência, salvo em meninos maiores de 12 anos. Aí eles vão para o UPA. Posteriormente, se passou as 72 horas, você vai buscar o atendimento também de saúde, no seu posto de saúde ou na UPA. É necessário buscar o atendimento de saúde, às vezes a gente se esquece disso. Ou você vai buscar a delegacia para o registro de ocorrência. Nós temos hoje 3 delegacias, que é a DEPAC, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Infância, a DAIGE. Então, cada delegacia tem suas especificidades, mas você busca que estiver mais perto. E ali eles te indicam a mais próxima. E telefone? Qual que é o telefone que a pessoa pode ligar para fazer o denúncio? E tem o Disque 100. É o telefone mais seguro. Por quê? Porque é extremamente sigiloso, né? Muitas pessoas ficam, não, mas é meu vizinho, tem o risco. Ai, meu parente, tem o risco. Então, é sigiloso. Nós temos também o contato, eu vou pedir para a edição colocar aí, do Conselho Tutelar, porque são 2 conselhos. Então, Dourados hoje é dividido entre a Rua Mato Grosso, para o Movimento dos Colonos é o Conselho Tutelar Leste, e os distritos, e da Rua Mato Grosso para o HU e a reserva é o Conselho Tutelar Centro. Então, tem esses 2 telefones de sobreaviso, tá? Mas lembrando, se estiver acontecendo, liga para a polícia, porque o Conselho não tem esse poder de flagrante. Então, é a polícia. E, posteriormente, se já aconteceu, você está com dúvida, busca o Conselho, que a partir dali ele vai dar os caminhos para onde você ir, que atendimento buscar. E ele mesmo pode requisitar os serviços como está nas nossas atribuições. Certo. Muito obrigada, foi uma conversa muito produtiva. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora, né? Ou até mais. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho das duas. Vamos acompanhar o trabalho do Conselho Tutelar e vamos acompanhar as músicas que eu já vou baixar saindo daqui. Quero todo mundo aprendendo essa música, hein, gente, pra cantar comigo. Essa música a gente não lançou ainda, porque a gente já gravou os instrumentos, agora falta gravar a voz. Ah, tá. Acho que ela Essa não vai saiu. estar no coisa. A do corpinho não, Mas chama Meu quando Corpinho. tiver, você me avisa, Com pelo amor de certeza. Deus, que aí Tá. eu vou publicar, Eu tenho um tá? convite. Avisa, convida. No começo do mês, nós vamos estar Que dia? com... Porque Gente, cadê o celular? não sei qual que dia que vai sair esse. 5 e 6, 6 e 7. Eu acho que já vai ter saído, ainda não vai ter saído esse não vai episódio, ter? não. Então tá bom. Cancela o convite. Mas depois você faz mais convites. Gente, obrigada pra Mas você tá vocês. Eu tô convidada, tá bom. Gente, obrigada se você nos assistiu até agora. Você já percebeu o quanto é importante que esse episódio chegue para mais gente. Não é uma questão de visualização, é uma questão de informação. Quanto mais pessoas chegarem esse episódio, esse assunto, um corte que seja desse episódio, é chegando informação e é a maneira que a gente tem melhor de prevenir. Então, faça isso. Também quero dizer para você que é uma mulher ou uma criança, ou uma adolescente que já foi vítima, a culpa não é sua. Nunca a culpa é da vítima. Você não é culpada. Eu sei que muitas sentem-se assim. Que, é porque eu vesti tal coisa. É porque eu estava em determinado lugar. É porque eu falei. Não, a culpa não é sua. Então, procure ajuda, procure conversar com alguém realmente respaldado, porque essa culpa tem que sair de você, porque a culpa é dele, a culpa é do agressor ou da agressora. Tá? É o único culpado. Até a próxima. Pode contar que eu volto já já.